No Dia da Consciência Negra, trago para vocês o estudo dos notáveis, adventistas que interpretaram os amálgamas nos textos de Ellen White. Ellen White é autora adventista do sétimo dia, no qual eles intitulam como espírito de profecia, ou seja, tudo que ela escreve tem força de palavra de Deus. E ela, no século XIX, teve escritos no qual foram utilizados esses termos de amalgamação, ou seja, mistura. Mistura entre homem e besta. Besta aí se entende animais mesmo, bichos. E isso gerou o quê? Várias discussões entrando no século XX, porque isso é anticientífico. E essas misturas, elas representam o paganismo das quimeras, que são animais metade homem e metade bicho. Tanto que em 8 de setembro de 1947, se reuniram 15 dos mais importantes líderes adventistas para discutir o assunto. E essa discussão ela ocorreu em virtude da publicação do biólogo Clark, em 1940. Não seria provável que Ellen White estivesse falando sobre os casamentos mistos. Não seria provável. Não era isso. Uma vez que já havia descrito esse pecado num parágrafo anterior. Então Ellen White não poderia estar falando de mistura entre casamentos mistos, ou seja, mistura entre raças humanas. Teria que ser a mistura com bichos mesmo. Por quê? Porque ela já tinha abordado o assunto mistura entre raças humanas no parágrafo anterior. Ele usa um autor de renome dentro do adventismo do sétimo dia, provando que essa ideia dos amálgamas é a posição oficial da Igreja Adventista do sétimo dia. Ele utiliza de Uri Smith. Vejam só. Ele argumentou, Uri Smith, não obstante que as raças atuais incluíam descendentes de homens que chegaram à existência em resultado de cruzamentos homem-animal, estava além da discussão, argumentava Smith, citando casos tais como os bosquimanos da África, algumas tribos jotentostes e talvez os índios cavadores em nosso próprio país. Então essas raças aqui eram fruto da mistura de homem com bichos. E aí, no caso, Clark estava servindo ali como um advogado do diabo. A enumeração por Smith de raças específicas tendia a sustentar o ponto de vista de que Ellen White não esperaria que alguém tivesse dificuldade em identificar as certas raças de homens. A Uriah Smith defender as declarações de amalgamação de Ellen White, ele claramente refletia a ideia popular de seu tempo de que cruzamentos entre homens e animais haviam criado uma terra de ninguém, entre humanos e animais, habitadas por gorilas, chimpanzés, selvagens bosquimanos da África, patagônios e otentostes. Então sabe aquele seriado antigo que tinha lá o Terra de Ninguém, ou aquele Mundo Perdido? Era nisso que Ellen White acreditava. Era nisso que ela acreditava. Isso aqui que esses notáveis adventistas estavam chegando nessas conclusões. As posições de Uri Smith eram compatíveis com estudantes da Escola Americana de Antropologia que estava alcançando seu pico de influência nos Estados Unidos em meados do século XIX. Esses antropologistas alegavam que espécies poderiam cruzar-se para produzir formas intermediárias de descendentes, ou seja, cruzamento entre espécies que dariam seres híbridos misturados. E Ellen White ficou calada, não falou nada, que daria numa terra selvagem, um mundo perdido,
o mundo da imaginação, o mundo de fantasia de Ellen White, das quimeras e dos seres misturados. Tiago White, o marido de Ellen White, que dormia com ela, leu o livro de Smith, ou seja, ele leu o livro de Uri Smith, e o recomendou entusiasticamente com a seguinte nota. E ele escreve nesse review. Enquanto lia cuidadosamente o manuscrito, senti-me muito grato a Deus por nosso povo poder ter essa apta defesa daqueles pontos de vista tão amados e entesourados enquanto outros os desprezam e a eles se opõem. Este livro está destinado a ter ampla circulação. Isso foi, abre aspas, para Tiago White, o homem, o marido que dormia com Ellen, todos os dias. O que fazia tchaca-tchaca na muchaca na bruxa, o que ia conferir lá, a bruxa do 71. A velha da vila, essa filha do capeta, e até aqui o marido dela tá dando aval à publicação. Ou seja, se Ellen White estava debaixo das ordenanças bíblicas, isso era no século XIX, ela estava debaixo da submissão do seu marido, do seu cônjuge, do seu varão. E ela ficou, ó. Os textos de Uri Smith, que eram usados como respaldo para os críticos na época, com Ellen White viva, e ela se calou. Ela se calou. E o marido de Ellen White concordou com a visão de Uri Smith, e o filho de Ellen White também concordou, como atestado por Clark. Clark realçou o seu trabalho com o filho de Ellen White, W.C. White, e D.A. Robinson, seu secretário. Nenhum desses homens tinha duvidado de que Ellen White quis dizer o cruzamento de homem e animal com a frase amálgama de homem e besta. Então, o próprio filho de Ellen White e o seu secretário declararam que Ellen White estava tratando das quimeras. Prosseguindo, a apresentação de Clark defendendo a visão de que Ellen White, sim, ela escreveu a respeito das quimeras. A amalgamação era as quimeras. Eram criaturas metade bicho, metade homem. Vamos lá. Autoridades competentes haviam descrito características de tribos viventes na África e Malásia de natureza distintamente simiesca. Ou seja, os amálgamas de Ellen White, que Clark, esse adventista biólogo, que os adventistas biólogos aí defendiam a questão da evolução humana. A amálgama comprometia a evolução humana, porque daria em tribos na África e Malásia, que essas tribos eram os quimeras. Isso no entendimento dessa filha do diabo, Ellen White. Vocês conseguem entender o absurdo disso? Vocês conseguem entender? Eu não estou suando aqui pelo calor de mais de 40 graus e sensação térmica de 60 aqui no Rio de Janeiro, não. Eu estou suando aqui com os textos e a interpretação dos adventistas em relação a esses textos, desses filhos do diabo. E pretos, irmãos pretos, estão aqui nesse grupo sectário do Satanás. Estão seguindo isso aqui. Quem está falando isso são adventistas. Isso foi defendido no simpósio dos 15 maiores notáveis adventistas.